Oi, nesse vídeo eu vou te mostrar como a maioria do conteúdo sobre DDD, arquitetura limpa, arquitetura hexagonal, foca nos problemas de ontem e como tu pode fazer para tirar o melhor proveito deles para resolver os problemas de hoje. Oi, eu sou Valdemar Neto e eu falo sobre conteúdo avançado, sobre o desenvolvimento de software e liderança técnica. Então, se tu não me segue ainda, dá o subscribe aqui, também comenta, todas aquelas coisas, dá like e tal. Mas é importante comentar aqui sobre a tua experiência para nós todos termos uma conversa. DDD, arquitetura limpa, hexagonal, onion, aqui eu vou falar arquitetura limpa, mas pode colocar todos os padrões, focam em isolar domínio no mesmo balaio. Esses são os padrões mais comuns no desenvolvimento de software enterprise. Então, para a gente garantir estar na mesma página, eu vou repassar algumas coisas. Primeiro, Domain Driven Design, DDD. DDD é uma abordagem de desenvolvimento de software que coloca o foco principal no domínio do negócio e na maneira como os especialistas entendem esse domínio. Em poucas palavras, a ideia aqui é alinhar profundamente a linguagem do negócio com a linguagem do código, para criar soluções que realmente reflitam as regras do negócio e as necessidades reais no código. Isso é muito importante, esse alinhamento é fundamental. O DDD ele separa em duas partes, isso aqui é muito interessante entender. Primeiro, o DDD estratégico, que lida com a visão macro do sistema, definindo os limites, que a gente chama de bounded context, e mapeando como cada subdomínio se relaciona. O objetivo é garantir que as diferentes partes da aplicação sejam separadas de acordo com a sua responsabilidade de negócio, evitando uma mistura de conceitos e mantendo cada contexto o mais autônomo possível. Autônomo aqui é uma palavra muito interessante também. A ideia é ter autonomia e separação e uma delimitação muito clara no entendimento que a gente tem do negócio. Depois entra o DDD tático. O DDD tático ele foca em técnicas para a gente implementar esses domínios e subdomínios que a gente descobriu no DDD estratégico no código. Aqui entram padrões de entidades, objetos de valor, serviços de domínio, repositórios, eventos de domínio. Essas práticas ajudam a garantir que o modelo do software reflete o que foi discutido na parte estratégica, as regras de negócio, os processos de negócio no código. Isso é fundamental. E depois entra a arquitetura limpa. A arquitetura limpa é um conjunto de princípios propostos para manter o núcleo de regras de negócio independente de detalhes externos, como banco de dados, framework, interface do usuário. A ideia aqui, central, é organizar o software em camadas ou círculos, né, desse desenho aqui. Primeiro a gente tem o domínio, que está a regra de negócio, que fica no centro protegido, que se baseia muito no DDD, então compõe o DDD, então a gente vai ter o domínio no centro, ali a parte tática, entidades e tal vai ficar no centro. As dependências sempre apontam de fora para dentro, garantindo que nada de fora, UI, banco, contamine a lógica de negócio, então essa é uma premissa de Clean Architecture. Também Hexagonal segue a mesma linha, aqui eu estou falando Clean Architecture, mas Hexagonal segue a mesma linha. Tá, para a gente entender bem Clean Architecture, como é possível coisas de fora apontar para dentro, a gente tem que entender dois princípios muito importantes. Mas o principal da Clean Architecture é a inversão de dependência, mas para a gente entender a inversão de dependência, a gente tem que entender injeção de dependência e como os dois são diferentes. Injeção de dependência é quando a gente recebe uma dependência por parâmetro aqui, tá? Então a gente está sendo injetado de algum lugar. Essa classe, ela não importa, ela não inicializa o user prisma repository aqui. Ela recebe, então alguém tem que passar para ela. Isso desacopla essa classe, né? Essa classe ela não se importa como o user repository está sendo construído. Ele pode ser construído com vários parâmetros, com vários tipos de banco de dados e ser passado para cá. A única coisa que importa é que ele bata esse tipo aqui, que é o tipo da classe user prisma repository. Isso aqui é muito útil para a gente conseguir testar, fazer mock, conseguir configurar uma classe e passar ela. Isso é bem útil para isso. Por isso, Dependency Injection é um pattern bem bacana. Mas pode ser que, beleza, então eu não quero me acoplar muito ao meu banco de dados, pode ser que eu mude de Prisma para Type ORM. Aí tu usa uma inversão de dependência. O que é inversão de dependência? Em vez de depender de uma classe concreta, tu depende de uma interface. Então a gente tem uma interface repository. Quem quiser aderir a essa interface, os repositórios quiserem aderir a ela, vão implementar ela. Aqui eu tenho User in Memory e User Prisma Repository. Os dois implementam essa interface, então eles são repositórios. Então agora aqui o meu código pode receber qualquer uma dessas classes que aderem a essa interface, sem ter que apontar para a classe diretamente. Qual que é o pró disso? O pró disso é que tu pode substituir o repositório, tu vê que tem dois repositórios, né? Tem um em memória e um Prisma. Tu pode substituir e o use case não muda. Qual que é o efeito colateral disso? Tu tem muita indireção de código, ou seja,
além de ter mais boilerplate, mais código para manter, tu tem essa interface para manter, tu também tem direção, ou seja, o teu código ele fica complexo de navegar. E isso é um trade-off que tem que tomar muito cuidado, que eu vou falar um pouco mais. Então, essa separação ela foi feita para tornar o sistema mais fácil de evoluir, testar e manter. Pois se uma tecnologia externa for trocada, a lógica essencial do sistema permanece intacta, essa é a premissa. Ela vem principalmente de códigos monolíticos, onde o custo de mudança de uma dependência era muito alto e tinha um impacto muito grande, né? Então, se a gente pegar apps desktop, apps monolíticas, quando tu tinha que mudar uma dependência, alterar um ORM e tal, impactava todo o sistema ao mesmo tempo e o custo daquela mudança e o risco era muito alto. Então essa dor veio daí, quando o Uncle Bob, lá, que é o cara que fez o Clean Architecture, mesmo fez o Clean Code, pensou sobre essas coisas, essa dor que ele sentia. Então faz muito sentido. Tá, mas teve uma grande mudança nesse meio tempo que a gente tem que falar. Com o boom da cloud, a necessidade de escala individual de partes do sistema se moveu a complexidade local, ou seja, interna, para a complexidade global, ou seja, comunicação entre componentes através da rede. Inclusive o livro que eu gosto muito, que é esse aqui, Balancing Coupling in Software Design, ele fala que complexidade vem da interação entre componentes e quando adicionamos a rede no meio, aumentamos mais a complexidade e a chance de erro. Então, a comunicação entre componentes é de onde vem a complexidade. Mas grande parte, qual que é o problema aqui? Grande parte do conteúdo teórico e prático disponível hoje sobre DDD e arquitetura limpa foi criado tendo em mente aplicações monolíticas e problemas de aplicações monolíticas. Então, todo mundo que meio que estuda essas coisas só pensa naquilo ali e meio que fecha os olhos para as coisas que estão acontecendo na volta, que é principalmente os serviços rodando em vários processos, esse tipo de coisa. Então, aplicações monolíticas, se tem todo o código, regra de negócio, interface, persistência, em um lugar só, em um pacote ou processo. Porém, as arquiteturas de software hoje, elas evoluíram para algo muito mais granular, seja microserviços, seja funções serverless, seja módulos independentes que se comunicam via API ou mensageria. Isso é a nossa realidade dos dias de hoje. E isso significa o quê? Que em vez de um único contexto do negócio dentro do monolito, a gente tem vários serviços ou funções especializadas, cada um cuidando de uma parte do domínio. A separação em camadas e a orientação ao domínio continuam importantes, mas são aplicadas de forma distribuída. Boa parte das referências ainda discute exemplos monolíticos. E a gente vai falar sobre isso aqui. O desafio atual é adaptar esses conceitos para projetos divididos em muitos componentes, que é o ponto que eu vou tocar aqui com vocês. Mas o interessante é que o que mudou na arquitetura de software não foi a natureza dos problemas do domínio, mas a forma como dividimos essas responsabilidades. Antes tudo ficava em um monolito. Era mais fácil de entender e de pensar. Hoje cada parte é um serviço, uma função serverless ou um modo independente. Porém, os princípios do DDD estratégico ainda são fundamentais para definir limites, lembra? Bounded Context, e manter cada parte autônoma sem confusão de conceitos entre si. O DDD tático é que eu vejo uma maior mudança. Em arquiteturas distribuídas, em vez da gente modelar grandes entidades e agregados inicialmente, o mais comum é o DDD tático se voltar para a comunicação entre serviços ou módulos, principalmente na definição de eventos de domínio. Eventos de domínios claros e bordas do sistema claras são a prática mais comum inicial de DDD tático. Claro que alguns serviços, módulos vão ter entidades quando for necessário, mas o mais comum é a gente olhar principalmente para a definição de eventos de domínio, a definição de bordas claras ali que definam um domínio, um subdomínio, isso é o mais comum. E a arquitetura limpa, onde é que entra nisso aí? A arquitetura limpa, eu vejo ela muito mais como separar o que é negócio do que é detalhe, né? Os conceitos de arquitetura limpa continuam válidos, porque ajudam a isolar o domínio, regra de negócio, de tudo que é infraestrutura, banco de dados, mensagens, frameworks. Em um cenário modular, por exemplo, a gente teria módulos de domínio, como esse exemplo aqui, e módulos de infraestrutura, bem comum, com a comunicação entre módulos de domínio mediada por quê? Por uma inversão de dependência, que é um dos princípios de arquitetura limpa. Dessa forma, cada módulo de negócio pode evoluir sem ficar preso a detalhes técnicos e as integrações podem se ajustar sem quebrar o núcleo da regra de negócio. Isso é muito importante. Por exemplo, na comunicação entre dois módulos em uma arquitetura modular, se usa inversão de dependência para que os módulos se comuniquem sem criar um alto grau de acoplamento entre eles, permitindo que módulos mudem e a maneira de comunicação de local para HTTP, por exemplo, mude sem precisar uma refatoração. Isso é fundamental numa arquitetura que vai evoluir. Então, resumindo, apesar do trend ser a gente distribuir cada vez mais o software, o fundamento dos problemas de modelagem de domínio permanece o mesmo. O DDD estratégico organiza o quadro geral, enquanto o DDD tático foca nos detalhes de cada componente. A arquitetura limpa, ela traz um bom guia para se ter independência das camadas. É uma coisa que eu uso muito como base quando eu estou modelando arquiteturas modulares. Agora, outro ponto fundamental
e um trend de arquitetura. Porque se tem menos necessidade de abstração na arquitetura interna. Quando a gente divide o sistema em diversos módulos ou serviços menores, cada parte fica mais focada em uma responsabilidade específica. E isso por si só reduz a complexidade local. Leiam o livro que eu falei, Balancing Complexity in Software Design, ele fala muito disso, é muito bacana. Com isso, a gente tem menos necessidade de construir entidades extremamente genéricas ou camadas de abstrações internas. Eu garanto que muitos de vocês olham alguns design patterns, livros de design patterns antigos e pensam, onde é que eu vou botar um abstract factory e tal? Isso era comum em domínios complexos, onde tinha mapeamento genérico de entidades, todas essas coisas. Não é tão comum nos dias de hoje, porque a gente resolveu muito desses problemas criando outros problemas. A gente moveu um pouco da complexidade local para a complexidade global. Por isso que a gente não vê mais tanto essas necessidades, né? Eu acho que quem está estudando design pattern hoje pensa, queria muito usar uma abstract factory. Cara, não é todo dia que tu vai usar uma coisa dessa, porque a gente mudou muito a necessidade das coisas por conta da granularidade. Então, em vez disso, cada serviço ou módulo encapsula o que precisa para cumprir seu papel. Essa abordagem resulta em um código mais simples localmente, que pode ser refatorado facilmente, pois grande parte do trabalho pesado da organização, a separação dos domínios, ela é resolvida a um nível acima, a nível de sistema, e isso é fundamental entender nas arquiteturas modernas. Seja microserviços, seja módulos, a complexidade está distribuída na arquitetura como um todo. Um exemplo disso, bem interessante, é isso aqui, ó. É a popularização de um padrão de arquitetura chamado Vertical Slice, que reflete essa busca por simplicidade dentro de cada contexto. Se antes o esforço era criar camadas, aplicação, domínio, infraestrutura em um mesmo pacote, hoje é comum agrupar tudo que faz sentido para uma funcionalidade em um módulo ou serviço próprio. Seja código de domínio, aplicação, infraestrutura, mas sempre orientado a um escopo menor relacionado a alguma parte do domínio. Com isso, a carga cognitiva de ficar mudando de arquivo, procurando dentro de cada componente é menor, porque não precisa lidar com todos os conceitos de negócio ao mesmo tempo, né? Tu está focando em uma coisa só. A lógica mais ampla de como cada parte se encaixa em um todo fica distribuída, fica um nível acima, seguindo as fronteiras do domínio, os bounded contexts, como a gente falou, ou funcionalidades, ou o que for. E isso é uma mudança de paradigma se a gente comparar a arquitetura limpa tradicional, onde, em vez de tentar proteger o domínio de uma mudança externa com um RM, por exemplo, como o escopo é menor, a mudança tem um impacto reduzido e é comum até mesmo às vezes substituir todo um componente em uma refatoração, porque é simples e reduzido. Eu particularmente não implemento muito Vertical Slice, eu acho que funciona bem para domínios muito simples, mas começa a ficar mais difícil de manter em domínios mais complexos, com lógica compartilhada. Eu já deixei vários vídeos mostrando como eu organizo as minhas aplicações, vou deixar aqui o link aqui embaixo. Mas é um trend claro e é um resultado da granularidade, isso não tem como a gente mentir. Tá, e agora para concluir, quer dizer que a arquitetura limpa internamente é irrelevante? Óbvio que não, mas cada vez mais a gente tem que avaliar se a complexidade da abstração vai valer a pena e como isso vai se alinhar com a evolução da granularidade da arquitetura. Mas Valdemar, tu mesmo fala que monolitos modulares são trends agora. Se são trend, padrões de arquiteturas monolíticos, como arquitetura limpa e DDD tradicional com entidades, não vão estar em alta novamente? Não necessariamente. Pensa bem, se um projeto necessita DDD tático com entidades e agregados, a arquitetura limpa, ele é um projeto enterprise grande e complexo. Ele provavelmente vai precisar escalar com partes individuais. Ele vai precisar de granularidade. Quando entrar em granularidade, ele vai voltar para tudo isso que eu falei anteriormente. Então, não necessariamente voltar a ter monolitos com monolitos modulares vai trazer padrões antigos do jeito que eles eram. Porque a gente tem o problema da granularidade para resolver, que é monolitos modulares só voltam agora em alta porque hoje a gente tem ferramental suficiente para desenvolver de forma monolítica e fazer deploy de forma separada, coisa que a gente não tinha 5, 10 anos atrás. Pensem nisso. Então, em resumo, para fechar, a minha opinião, embora o modo como a gente divide as aplicações tenha evoluído de grandes monolíticos para microserviços, serverless, módulos independentes, os problemas fundamentais de modelagem de domínio continuam os mesmos. Então, para mim, o mais fundamental de todos é o DDD estratégico. Ele é crucial para identificar limites claros, alinhar softwares às necessidades do negócio. Isso aí não muda. O DDD tático, ele mudou mais para comunicação entre partes do sistema, entre componentes do sistema, sejam módulos ou serviços, na minha opinião. E é o que garante a consistência interna de cada parte. E a arquitetura limpa, ela segue sendo um guia de como isolar o domínio, a lógica de negócio das
peculiaridades de infraestrutura, mesmo em soluções distribuídas, né, se a gente for um módulo ou um serviço. Então, a redução da complexidade local e o crescimento de abordagens como o Vertical Slice, que eu falei, mostram que, na prática, segmentar o sistema em módulos focados e bem definidos simplifica a implementação. Mas, claro, né, essa simplicidade de cada serviço não elimina a complexidade total, ela apenas distribui. Mas essa distribuição ela vai ter que acontecer para a gente escalar. Assim, para manter a coerência em um sistema de módulos ou serviços, é fundamental que os princípios de separação de domínio e inversão de dependência sejam implementados quando necessário. No final, a clareza das fronteiras ali que a gente vai fazer com o DDD e a organização do código continuam sendo o grande diferencial entre o sistema sustentável e ou um amontoado ou um Big Ball of Mud lá para quem conhece. Pessoal, esse é o meu apanhado de anos olhando para a evolução de arquitetura e os trends que estão acontecendo. Eu vou deixar várias referências aqui e também comentem a experiência de vocês nos dias de hoje fazendo arquitetura, o que vocês têm feito e se vocês concordam com o que eu falei aqui. Valeu e até a próxima.